Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha, confere com a gente de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h30 da tarde. Personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil que passam aqui pelas nossas bancadas, discutem, debatem junto com você os principais assuntos, os temas importantes, os temas que estão em destaques, não é? Crescimento, desenvolvimento do país e especialmente da nossa região metropolitana. O programa tem a reprise sempre às 20 horas, às 8 da noite e às 22, 10 da noite, portanto, segue sempre o nosso painel debates com entrevistas, né, e discussões também sobre a região metropolitana e sobre o Brasil também. Nessa edição a gente recebe com muito prazer o ex-prefeito de São Paulo, presidente nacional do PSD, Partido Social Democrático, Gilberto Kassab. Boa tarde, prefeito, prazer recebê-lo. Boa tarde, o prazer é meu estar aqui com vocês, com você telespectador, para falar um pouquinho sobre Santos, Baixada Santista, São Paulo, Brasil e de política também. Muito bem. Participa conosco também nesta edição o nosso Dr. Manuel Rogério, nosso comentarista habitual aqui do painel Regional Debates. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao presidente Gilberto Kassab. Boa tarde ao Dr. Heraldo, jornalista. Boa tarde aos telespectadores. E o nosso companheiro jornalista, Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente, completando aqui a nossa mesa também. Tudo bem? Boa tarde, Heraldo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, prefeito Kassab. Boa tarde, colega Rogério e você de casa que nos assiste. Pois é, você de casa que nos assiste, hoje você não pode participar conosco como você está habituado, né? O prefeito Gilberto Kassab cumpriu uma agenda aqui na região metropolitana neste último sábado, não é? E abriu um espaço importante para participar conosco aqui dessa edição do Painel Debates. O programa está gravado, mas com certeza você vai acompanhar aí uma discussão importante a respeito do crescimento, do desenvolvimento do país, não é? A política no estado de São Paulo e na Baixada Santista também. Lembrando que você sempre pode compartilhar conosco pelo Facebook, facebook.com/painel regional. Pode acessar sempre o nosso programa pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clicar lá no ícone do painel regional. E o programa encerrado, né, como está este, evidentemente, está disponível já para você no YouTube. Clique lá e confira aí uma etapa, uma parte do programa que você possa ter perdido. Reveja aí o programa que com certeza teve aí informações e debates, discussões importantes sobre a Baixada e sobre o país. Meu caro Gilberto Kassab, falando um pouquinho abrindo aqui sobre o contexto nacional aí que a gente vem deslumbrando, né? Tivemos aí, acho que o grande fato político, né, recente foi a entrada de Marina Silva, que não conseguiu viabilizar o Rede de Sustentabilidade, o PSB, teoricamente, apoiando a candidatura de Eduardo Campos. Então, hoje nós temos aí um trio que, em tese, vai disputar a presidência da República, né? Que é uma avaliação sua aí e uma postura aí do PSD com relação às eleições gerais aí de 2014. Bom, Buturão, em relação ao contexto do PSB, nós temos uma derrotada que é a ex-ministra Marina. Ela tentou fazer um partido, não conseguiu, queria ser candidata a presidente da República, não será. Nós temos um vitorioso que conquistou o seu apoio, que é o governador Eduardo Campos. E também temos uma vitória de parte da presidenta Dilma, porque é uma adversária menos, uma força adversária que é contra o governo. Essa análise que eu faço num contexto bastante sintético. Portanto, eu acredito que vamos ter uma eleição muito disputada, com duas candidaturas de oposição, o governador Eduardo Campos e o governador Aécio Neves no campo da oposição e a presidenta Dilma no campo da situação. São os candidatos anões citados pelo João Santana, marqueteiro do PT a nível nacional, da presidente Dilma, ou ele se equivocou? Eu sou daqueles... Jogou o carro um pouquinho à frente dos bois. Boturão, eu sou daqueles que têm um profundo respeito por todos os candidatos. Eu tive uma eleição muito difícil quando fui candidato a prefeito de São Paulo. Eu tinha como adversário o governador Geraldo Alckmin e como adversária a prefeita Marta Suplicy. Iniciei a campanha com 3% dos votos. E o respeito ao adversário significa respeito ao eleitor. Porque o adversário sempre tem uma proposta, uma mensagem, representa um partido, um segmento. Portanto, não se deve menosprezar ninguém. A presidenta Dilma é uma candidata qualificada, faz um bom governo. O Brasil tem problemas, teve avanços, mas tem problemas. O governador Aécio Neves traz a sua mensagem, a sua experiência, e também o governador Eduardo Campos. A eleição de presidente do Brasil sempre é uma eleição difícil. É impossível termos certeza de quem vencerá. Podem ter favoritos em alguns momentos, mas nós estamos com um tempo muito grande pela frente. As eleições acontecem em outubro do ano que vem e até lá muita coisa pode acontecer.
Doutor Manuel Rogério e Heraldo está aqui conosco, à disposição, o prefeito Kassab. Estamos falando de eleição para presidente e verificamos aqui que o senhor polarizou com a presidenta Dilma e com o partido do Eduardo Campos, que agora se uniu com a Marina Silva. O PSD, que em 2012 conquistou várias prefeituras como um partido novo no âmbito nacional, qual que é a pretensão do PSD nessa eleição para presidente da República? Rogério, a pergunta é muito oportuna. O partido, por ser novo, o partido ainda por não ter nas suas fileiras federais, nem estaduais, nem senadores, nem governadores que foram eleitos pelo PSD, nós teremos no ano que vem a oportunidade de eleger os nossos primeiros governadores, senadores, deputados. Nós não temos condições táticas, nem estratégicas, nem operacionais de lançar um candidato a presidente da República. Portanto, teremos que apoiar alguém. Em 2018, eu tenho certeza absoluta que teremos o nosso candidato a presidente da República ou a nossa candidata. Mas no ano que vem vamos definir o nosso apoio. E nós vamos definir o apoio entre esses 3 candidatos, que são os principais candidatos que estão se apresentando. Há uma consulta existe no partido, essa consulta se estende por todo o Brasil. Não existe nenhum militante do partido, nenhum dirigente, nenhum parlamentar que entenda que qualquer dos candidatos preencha na plenitude as nossas expectativas em relação ao que desejamos para o Brasil, mas as consultas avançam no sentido de mostrar que a maioria do partido tem a preferência pela candidatura da presidenta Dilma. Prefeito Kassab, o senhor traçou um quadro do partido em nível nacional. Mas aqui no estado de São Paulo, o PMDB já está quase certa o lançamento da candidatura cabeça de chapa ao empresário Paulo Scar, que interessaria ao PT, como se comenta já. O PSDB, aliás, costura uma aliança forte com o PSB. E o seu partido, o PSD, o senhor é o candidato? É apontado como o nome mais provável para ser o candidato ao governo de São Paulo? Essa pergunta ela deve ser direcionada, Heraldo, ao PSD Mulher, aqui em estado de São Paulo, presidido pela companheira Alda Marco Antônio, que é responsável, esse órgão, pela consulta junto aos diretórios municipais que vão se manifestar em relação à sua preferência. E existe uma diretriz, a diretriz é nacional, para que os estados se esforcem para ter candidatura própria nos cargos majoritários, e São Paulo precisa dar o exemplo. E São Paulo dará o exemplo. Nós teremos candidatura a governador. Consultado pelas companheiras do PSD Mulher que estão correndo o estado, eu já me manifestei positivamente em relação à minha disposição de aceitar a missão caso seja o meu nome escolhido. Então, provavelmente, serei sim candidato a governador e terei a enorme satisfação de levar as propostas do partido numa campanha que fará uma aliança não com os outros partidos, porque eu entendo que um partido ele precisa se esforçar para ter candidatura própria no primeiro turno. A eleição é de 2 turnos. Eu acho muito interessante um partido que desde o início já abre mão de ter candidatura própria se a eleição é em 2 turnos. Será que o partido não tem mensagem, não tem proposta? Então o PSD terá sim candidato a governador e a nossa aliança será com você, eleitor e eleitora. Vamos discutir os problemas do Estado, as soluções, firmar compromissos, porque é dessa maneira que nós vamos fortalecer a democracia, Heraldo, aqui no nosso estado e no nosso Brasil. Queria retomar rapidamente a questão nacional, porque tudo isso que não está definido ainda o apoio ou a aliança que o PSD fará a nível nacional. Mas a presença de Guilherme Afife Domingos no governo da presidenta Dilma já não é um passo aí em direção, ou um passo e meio em direção à candidatura do PT, não? Não, porque independente da posição do Afife, o partido caminha para apoiar a presidenta Dilma. Isso é público. Infelizmente, não podemos ser candidato no primeiro turno da eleição presidencial. E nós não precisamos ter um ministério para nos posicionar. Isso ficou muito claro. Os nossos deputados no Congresso Nacional, eles têm se manifestado com independência, apoiando aquilo que atende às suas convicções, criticando e combatendo aquilo que não atende às nossas convicções ou às convicções dos parlamentares. E eu tenho certeza absoluta que em breve vamos ter a nossa posição, muito possivelmente será a posição de apoiar a candidatura à reeleição da presidenta Dilma. Daí é natural que o partido esteja afinado, integrado na base, para ganhar as eleições, para daí governar junto, divergir dentro do governo naquilo que entendemos que não seja mais adequado para o país, ou
perder as eleições e ir para as oposições. Agora, o senhor comentou aqui que numa eleição de 2 turnos seria não ter um programa, você deixar de lançar um candidato, você falando a nível estadual, como por exemplo a governador. Para presidente da República, o senhor acha que o PSD não tem condições de lançar um candidato por conta de ser ainda um partido novo e ainda não ter essa força no âmbito nacional? Sim, sim. Como eu disse agora há pouco, é muito difícil um partido que não tenha ainda participado de nenhuma eleição no plano estadual, nem no plano federal, já nesse ano de 2014, ter condições de se apresentar com chapa própria. Mas vamos nos preparar bastante para em 2018 preencher esses pré-requisitos e ter candidatura própria. O prefeito disse que a eleição está distante, está longe, mas não está muito longe não, né, prefeito? Está perto. Falta um ano. Falta um ano. Menos de um ano. Menos de um ano e é o momento das costuras, das alianças e tal. Nesse cenário atual, o PSD se alinharia a quais outros postulantes que já se apresentam no cenário nacional? Não, no Em cenário... termos de ideologia... No cenário nacional, o partido se consolida, o PSD, como um partido de centro. Um partido de centro, um partido com posições muito claras em relação ao contribuinte, estando ao seu lado, combatendo a alta carga tributária que existe no Brasil. Um partido que defende os profissionais liberais, um partido que entende que precisa ser valorizado e fortalecido o Poder Judiciário, com mais investimentos. Não há democracia que sobreviva sem um judiciário independente, bem aparelhado, e que tem na saúde e na educação os nossos compromissos maiores, de mais investimento em saúde, mais investimento em educação. É público, basta você correr qualquer rua do país, qualquer equipamento do país, que a saúde deixa a desejar, que o ensino público deixa a desejar. Então esses são nossos compromissos, defendendo as liberdades individuais, a liberdade de imprensa, que é fundamental para que consigamos avançar naquele país que todos nós almejamos para os nossos filhos, netos, para as gerações das próximas décadas. Pegando esse gancho, a saúde deixa a desejar, a educação também deixa a desejar. Nós não temos mais o espetáculo do crescimento, né, pregado pelo ex-presidente Lula durante o seu governo. Temos aí o projeto Mais Médicos, que aponta, evidentemente, uma falha grave no sistema de saúde a nível nacional. Temos essa questão do PAC, que a gente não vê efetivamente acontecer aí pelo menos pela nossa região metropolitana por aqui. A questão da carga tributária, que ninguém mexe nisso, a reforma política que não acontece. Eu queria saber, basicamente, o seguinte: qual é a avaliação aí que faz o PSD da gestão desses 10 anos de mandato do Partido dos Trabalhadores e o que é que precisa ser feito, né, daqui para frente, para que tudo isso que foi colocado aí possa tomar outro rumo. Hein? Boturão, um partido que queira contribuir com o desenvolvimento do Brasil é um partido que olha para frente, é um partido que traz propostas. Se olharmos para o lado, nós vamos acabar compreendendo e enxergando tantos problemas nas administrações que nos antecederam e nós vamos ter muita dificuldade em olhar para frente. No cenário nacional, é importante, em primeiro lugar, olharmos os avanços notáveis do governo Fernando Henrique, principalmente no campo da economia, avanços que nos permitiram acabar com a inflação, que nos permitiram conquistar a estabilidade da moeda, que nos permitiram uma série de outros investimentos, como telecomunicações, como energia, que permitiram, depois, no segundo momento, ao governo Lula, apresentar e conquistar avanços no campo social. Tem problemas? Tem problemas. Tem problemas, assim, muito visíveis. Problemas que precisam ser corrigidos, superados, e as propostas vão ser apresentadas pelos candidatos à presidência da República. Nós entendemos que é possível, sim, os candidatos apresentar essas propostas. É isso que vai definir o nosso apoio para que possamos melhorar o Brasil. Como aqui em São Paulo. Tem problemas. Quem vai achar que não tem problema em São Paulo? No campo da segurança. Você, telespectador, sabe, quem de nós não tem um problema com um familiar, um amigo, um vizinho, que não passou por uma situação grave de segurança? Ainda na última sexta-feira, a Polícia Militar covardemente agredida nas ruas de São Paulo. A falta de motivação dos servidores, dos policiais. Portanto, a posição, Boturão, do PSD é a posição de entender que o Brasil tem muitos problemas. Nós não vamos olhar para o lado, nós não vamos olhar para trás, nós vamos olhar para frente, queremos conquistar apoio para propostas que entendemos sejam as mais adequadas para o Brasil. E nós vamos definir
como prioridade nossa na seleção dos candidatos que vamos apoiar ou nas propostas que vamos apresentar como candidato a governador em São Paulo, ações na saúde, na educação e na segurança. Pois não, Rogério. O senhor, além da sua formação engenheiro, economista, o senhor é um cientista político. E o senhor se mostrou... Cientista político é por tua conta. E o senhor pela Universidade de Brasília. Sim. E o senhor se mostrou um grande articulador quando criou o PSD com grande força em âmbito nacional. Mas, recentemente, com a nova janela, vocês perderam bastante deputados. O que o senhor acredita essa perda de deputados nessa nova janela que se abriu? Bom, primeiro, eu discordo de você que perdemos muitos. Perdemos 2, um para o PRO e o outro para o Solidariedade. Perdemos 2 deputados, o que é um número até bastante reduzido. Nós temos a mesma bancada que o PSDB para que você possa aferir o tempo de rádio e televisão, 49 deputados, que é a referência para o tempo de rádio e televisão em todas as eleições do país. Mas o que a gente pode concluir é que continua uma insatisfação de militantes e dirigentes partidários com o quadro partidário. Precisa ser alterada a legislação, precisam ter mecanismos, uma legislação mais rigorosa que dê ao eleitor a oportunidade de caminhar mais próximo do partido, influenciando os destinos do partido, com as suas ideias podendo ser captadas e transformadas ou inseridas num programa de partido. Mas isso não é um problema cultural do brasileiro, que ele se afasta um pouco do partido, direciona mais na pessoa, como, por exemplo, o ex-presidente Lula, o próprio Serra, que você citou aqui, a Dilma agora, e outros grandes nomes? Rogério, não há partido que sobreviva sem líderes. Um partido precisa ter líder. Um estado precisa ter líder. Um município precisa ter líder. Aqui em Santos, por exemplo, sábado agora passado, foi o motivo da minha visita a Santos, nós empossamos na presidência do partido o Marco Boteon, que é um médico muito ilustre. Portanto, aqui na cidade de Santos, a cara do partido vai ser a cara do Marco Boteon. É evidente, porque ele será o principal porta-voz das nossas ideias, das nossas discordâncias, das nossas insatisfações. E é assim no plano nacional. É evidente, eu acho natural, Rogério, que o Partido dos Trabalhadores tenha, na pessoa da presidenta Dilma e do presidente Lula, as suas principais referências, 2 pessoas que ocuparam a presidência da República. O PSDB tenha no Fernando Henrique Cardoso, no Serra, no Aécio Neves, os seus principais expoentes, pessoas que já tiveram a oportunidade de ocupar diversos cargos na vida pública. Então, Geraldo Alckmin, não? Também, Geraldo Alckmin também, governador. Cara do PSDB hoje. É verdade, Geraldo Alckmin também. Agora, é uma provocação, né? Porque... Não, o partido tem a sua cara. Agora, eu estava ansioso que o senhor trouxesse essa discussão aqui para o âmbito da nossa região, aqui da Baixada. E o senhor citou aqui a cidade de Santos. Na eleição passada, o seu partido apoiou o ex-prefeito Papa, que perdeu a eleição, e teve rumores na cidade que o Papa migraria para o seu partido. O senhor tem alguma... Não, nunca teve essa conversa com o prefeito Papa, não. Ele nunca nos procurou manifestando essa disposição. Nós o apoiamos, entendemos que ele foi um bom prefeito. Essa é a razão de termos apoiado a candidatura que teve o seu apoio. E agora, passadas as eleições, a nossa disposição era constituir o partido. E o constituímos e temos certeza absoluta que está em boas mãos. Muito bem, a gente está em cima aqui do nosso primeiro break, nosso primeiro intervalo, tá? A gente vai, então, rapidamente dar uma paradinha aqui no painel debates. Em instantes, voltamos para continuar a conversa aqui com o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que é o atual presidente nacional do PSD, sempre ao lado também do Manuel Rogério e do Heraldo José dos Santos. Rapidinho voltamos, até já. Muito bem, a gente volta aqui com o segundo bloco do nosso painel regional debates, nesta edição com prazer, conversando com Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, presidente nacional do PSD, Partido Social Democrático. Conosco também nosso Dr. Manuel Rogério e o Heraldo José dos Santos. Destacando também, presentes aqui com a gente, conosco aqui o diretório municipal, o presidente do diretório municipal, Dr. Marco Boteon, que foi citado aqui há pouco pelo Gilberto Kassab, no bloco anterior, o prefeito da cidade de Itu, Dr. Herculano Passos, deputada federal doutora Eleusa,
deputado federal Ricardo Izalha, presidente nacional do PSD Mulher, Alda Marco Antônio. Só corrigindo, é o deputado Eleusis Paiva. Eleusis Paiva, então corrigido aqui pelo nosso Gilberto Kassab. Só registrando, o programa está gravado nesta edição. Você, evidentemente, gostaria de fazer alguma pergunta ao vivo ao Kassab, pode fazer pelas redes sociais, que serão encaminhadas a ele, vão chegar aí da assessoria dele da mesma maneira. Eu queria saber o seguinte, né? Sua candidatura está posta aí ao governo do Estado, embora não esteja oficializada, isso só vai acontecer na convenção de junho, né? Junho ou julho? Né? Junho do ano que vem. Junho de 2014, evidentemente, né? E o senhor já tem uma história política muito grande, como deputado federal, principalmente, né? Antes do PSD no Democratas, e aí depois, claro, evidentemente, como prefeito de São Paulo, né? O que o senhor vai passar, o que pretende passar aí para a população paulista, né? Em cima das suas obras, das suas realizações como prefeito? Que balanço dá para fazer da sua gestão como prefeito de São Paulo, para mostrar ao povo paulista que o senhor vai ser a melhor opção para o governo do Estado em 2014? Boturão, o mais significativo da nossa gestão à frente da Prefeitura de São Paulo, 7 anos, são as realizações e a importância que tem a capacidade de estruturar a equipe. Para ser governador de São Paulo, um governador precisa ter equipe. E felizmente nós conseguimos, junto com acadêmicos, pessoal da universidade, Ministério Público, parlamentares, criar condições em São Paulo que nos permitiram apresentar uma administração que teve muitas realizações, muitas transformações no campo do urbanismo, da saúde, da educação. Vamos aqui falar da saúde. Nós criamos em São Paulo mais de 140 AMAs, 2 novos hospitais, estabelecemos parcerias com organizações sociais que são referências no Brasil, Universidade de São Paulo, Unifesp, Einstein, Sírio, Santas Casas. Bom, não quero aqui ficar nas realizações, porque isso não é um programa político. Eu quero dizer que a Prefeitura de São Paulo nos permite afirmar que teremos uma boa equipe. A experiência de ser prefeito na maior cidade do país nos dá condições de estruturar um bom plano de governo, de apresentar com credibilidade propostas para enfrentar o enorme desafio que é governar São Paulo. O Estado de São Paulo, e não apenas a Baixada Santista, tem inúmeros problemas no campo da saúde, da educação, da segurança, que precisam ser enfrentados. E a nossa disposição é debater esses problemas e mostrar que temos soluções e submetê-lo às urnas, debatendo com os eleitores, com os nossos adversários, para que São Paulo possa escolher o melhor para o nosso Estado. Rogério, pois não, Geraldo? Além de quadros, prefeito, o senhor também precisaria ampliar o partido. E nessa visita que o senhor fez aí à Baixada Santista, foi nesse sentido também na tentativa de consolidar o partido, de ampliar quadros para essa nova empreitada do PSD? Na verdade, Geraldo, o partido aqui, ele está sendo não ampliado, ele está sendo criado. É um novo partido, o PSD. E felizmente ele está crescendo com qualidade. Quando tivemos em Santos aqui na posse do Marco Boteon, estávamos acompanhados dos deputados federais, Eleusis Paiva, Ricardo Izar, do ex-prefeito de Itu, pré-candidato a deputado federal, do Ricardo Patá, presidente da UGT e do PSD Movimentos, também pré-candidato a federal, da companheira Alda Marco Antônio, companheira do Ulisses Guimarães, Franco Montoro, secretário de Estado, nossa vice-prefeita na capital e presidente do PSD Mulher. Portanto, é um partido com peso político já, apesar de estar chegando agora, e nascendo em Santos com muita solidariedade, com muito apoio. Eu queria até pedir desculpa, sei da sua ansiedade em falar do seu partido, o senhor que é o pai do partido, mas a gente gostaria assim, de aproveitar a sua experiência como administrador, o senhor que foi um grande prefeito na cidade de São Paulo, que é uma grande cidade, e queria discutir alguns assuntos que nós estamos tendo problema aqui em Santos. Não sei se a gente já poderia entrar nesse tema, Boturão. Eu só queria colocar na administração do Kassab em São Paulo, né, uma mudança lá na área de trânsito e transportes que afetou diretamente as pessoas que moram na região da Baixada Santista, vivem na Baixada Santista e trabalham na cidade de São Paulo, que foi a questão dos fretados, né? Uma limitação à circulação dos fretados, né, na região metropolitana e que gerou uma mobilização enorme aqui, deputados inclusive se mobilizaram, procuraram a prefeitura, enfim.
Foi positiva essa decisão da sua gestão? Muito. Se arrependeu de ter tomado essa decisão? Muito positiva. Aqui na Baixada, por exemplo, o próprio pessoal, com o tempo, foi se integrando, os aperfeiçoamentos foram feitos, foram criados locais específicos para os fretados que possibilitaram a eles um aproveitamento muito melhor na sua chegada à cidade de São Paulo, algo que teve muita coragem para ser feito e depois muito apoio de todo o interior do estado de São Paulo. Melhorou para quem mora em São Paulo e melhorou para quem morava fora de São Paulo e trabalhava em São Paulo. Rogério, à vontade. Nós temos discutido aqui no programa a questão da mobilidade na cidade de Santos. Ainda mais quando estão à véspera de eleições, o governo do estado anuncia várias obras que seria para melhorar a mobilidade da cidade. Por exemplo, o VLT, que tem um traçado que corta a cidade, mas por outro lado nós temos vários cruzamentos que, ao nosso ver, irá causar mais congestionamento, irá causar mais impacto no nosso trânsito. E em São Paulo, você já se percebe que a maioria se tem feito pelo alto, pelo monotrilho. Olha, Rogério, a tua observação é perfeita. Mostra a sua visão muito própria do que é fazer uma administração eficiente. De nada adianta um investimento miliardário, porque o monotrilho é uma obra cara, aonde você vai procurar contribuir para dar mais agilidade ao transporte público, trazendo mais conforto ao usuário do transporte público, se você faz um investimento aonde continuam persistindo os cruzamentos, porque são os cruzamentos que trazem lentidão à mobilidade. Portanto, eu defendo sim mobilidade, defendo o monotrilho, mas as obras de transporte público, elas precisam ser aérea ou subterrânea, porque você parar com 40, 50 cruzamentos, você vai fazer com que as viagens continuem sendo longas. Então, aqui na cidade de Santos, vale a pena sim aprofundar um debate em relação aos cruzamentos. Transporte público rápido, eficiente, aquele transporte público que não tem cruzamento. Se comprometeria com isso, como candidato a governo do estado? Olha, fazer, pelo menos, iniciar um debate a respeito disso, para se criar um transporte desse tipo aqui na região? Eu me comprometo em relação a todo o estado de São Paulo. Infelizmente, eu digo isso porque depois de décadas a cidade de São Paulo voltou a investir no metrô na nossa gestão. E o estado de São Paulo, vejam só, o estado de São Paulo tem apenas 70 quilômetros de metrô e apenas na cidade de São Paulo. Não é só a Baixada Santista que não tem transporte público sob trilho. Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, a cidade da Grande São Paulo, não tem um único quilômetro de transporte sob trilho, o que é inadmissível. Isso é falta de planejamento, falta de visão de futuro, e só agora, tantos anos, tantas décadas depois do povo acertadamente para as ruas exigir transporte público eficiente, as nossas autoridades começam a apresentar projetos e investimentos que podem corrigir isso. Mas transporte público sob trilho é transporte público sem cruzamento. Então, não é apenas o compromisso, é o que fizemos em São Paulo. O Rogério aqui falou em relação ao monotrilho, fizemos o primeiro na cidade de São Paulo, e o nosso monotrilho, que é o Expresso Tiradentes, ele será feito em via aérea. Nós herdamos na cidade de São Paulo um corredor, o corredor Expresso Cidade de Tiradentes, centro de São Paulo, todos vocês conhecem esse projeto. Quando foi apresentado o orçamento desse projeto, com 173 cruzamentos, eu pedi ao secretário que ele reapresentasse o projeto, dei-lhe 2 meses, um projeto sem cruzamento, foi apresentado, conseguimos financiamento, as obras estão em andamento e o meu sucessor vai ter a oportunidade de inaugurá-lo. Nós precisamos, Rogério, esse é o problema do Brasil, tirar da vida pública aqueles que querem fazer projeto para inaugurar. Nós temos que fazer projetos que sejam bons para a cidade e para o Estado. E os grandes projetos têm uma solução, um prazo de maturidade mais longo. E, infelizmente, esses grandes projetos, quem o idealizou não pode inaugurá-lo. Mas eu fico muito feliz na cidade de São Paulo de ter contribuído para a criação do Expresso Tiradentes na forma de monotrilho. E fica aqui meu compromisso e o exemplo dado da nossa administração de trabalhar por transporte público eficiente, sob trilho, mas sem cruzamento, aéreo ou subterrâneo. Mas aqui em Santos já tem uma solução para isso. Quando você não terminou a obra ainda, você inaugura,
Aí depois, no outro mandato, inaugura de novo. Aconteceu isso aqui na Câmara Municipal de Santos. Não tinha terminado a obra ainda, não tinha condições dos vereadores se mudarem lá para o Castelinho, e mesmo assim foi inaugurado, e depois, 6 meses depois, foi reinaugurado. O metrô de São Paulo, né, Heraldo, a gente vem acompanhando muito isso pela mídia, vem sendo aí motivo de denúncias, né, de corrupção, algumas obras importantes que foram feitas em algumas estações, né? Denúncias da empresa Alstom até, né, que teria havido lá aparelhamento de preços. Um conluio entre as empresas que participam do consórcio. Gilberto Kassab foi parceiro aí dos governos estaduais aí durante muito tempo, pelo partido do PFL, né? Depois pelo DEM, com o DEM, e depois com o próprio governo Serra também, um parceiro de primeira ordem do governador do estado. Como é que está acompanhando aí essas denúncias todas envolvendo aí algumas linhas do metrô? Com muita indignação, que as apurações se aprofundem, se acelerem, para que, caso confirmadas essas denúncias, as punições sejam exemplares. Prefeito, apesar do seu compromisso aí de estudar essa questão da mobilidade, do VLT, mas terá sido com um certo atraso, porque me parece que as obras já estão adiantadas, já se terá gasto fortunas e fortunas, e nós teremos um sistema de transporte obsoleto, que teremos que discutir como vai ser a adaptação para os próximos anos, quer dizer, porque eu estou falando do VLT aqui de Santos, né? Que ele vem da região lá de São Vicente, não pega a grande massa que mora na área continental, ele vem depois dessa área continental e chega aqui até a nossa cidade de Santos. Mas vai precisar de todo um sistema de transporte para depois reacomodar todos esses usuários desse novo sistema. Teremos gastado muito dinheiro e não vamos solucionar o problema da mobilidade. As cidades vão continuar engessadas. Não seria o momento, então, de quem pensa no governo, dar uma parada para reestudar melhor isso? Eu só queria completar essa pergunta. Outro dia no programa nós citamos aqui, o Boturão falou, mas tem aqui a turma do não e a turma do sim. E o vereador Ben ainda estava aqui com a gente, ainda falou, não sou da turma nem do não, nem do sim, senhor. Do que é coerente. E essa questão do VLT nos preocupa muito, porque as obras já estão adiantadas, as pessoas estão encantadas com as marquetes que estão em exposição, que são bonitas, saltam aos olhos, mas efetivamente melhorar a mobilidade da cidade, a gente acredita que isso não vai ocorrer. É muito preocupante, né, Rogério, Heraldo, porque as boas soluções, elas começam com bons projetos. E se vocês que estão aqui debatendo com a cidade diariamente têm essa convicção, é muito preocupante. Eu assumo aqui o compromisso, dentro da nossa equipe de plano de governo, de trazê-los aqui para que possam debater com vocês esse projeto e outros projetos, e assumimos compromisso de, caso possamos sair vitoriosos na eleição, estarmos implantando aqui o melhor projeto possível. Nós vamos para o rápido intervalo, né, o segundo break aqui do Painel Debates. Já voltamos, né, com esta conversa importante com o ex-prefeito Gilberto Kassab. Até já. Vamos de volta, né? Este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates, que com prazer recebe o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD. Conosco também o nosso Manuel Rogério e o Heraldo José dos Santos também participando aqui com a gente, né? Uma série de assuntos importantes a gente já colocou em debate, colocou em discussão, já ouvimos aí a opinião do Gilberto Kassab a respeito de vários temas. Eu queria entrar um pouquinho aqui na área portuária, tá certo? Porto, que é a entrada e saída de uma parte bastante significativa do PIB brasileiro, né? E a questão da mobilidade urbana, discutida há pouco conosco aqui, tem muito a ver com essa entrada e saída de mercadorias da área portuária, um excesso de caminhões, 13, 14 mil caminhões dia descendo aqui para o Porto de Santos e Porto de Guarujá, que hoje já se confundem, né? E eu queria saber do Kassab qual é a visão dele a respeito dessa questão de mobilidade, que obras importantes podem ser feitas, né, por aí, e depois também, claro, o Rogério e o Heraldo vão levantar aí outros temas relevantes também, que a gente tem muita preocupação aqui na cidade e na região. A questão portuária, Boturão, nós temos uma grande conquista graças ao projeto aprovado com o apoio do governo federal para a modernização dos portos.
nós vamos ter a oportunidade nos próximos anos ou nas próximas décadas de ter uma plena modernização dos nossos portos, melhorando a sua capacidade, com isso melhorando a capacidade do produtor brasileiro exportar os seus produtos e receber aqui matéria-prima para o nosso abastecimento. Então, o governo federal, ele acertou na sua política de portos. Não é ainda a legislação ideal, mas avançamos de uma maneira muito expressiva. E em breve, em pouco tempo, nós vamos já perceber as transformações. Então, o governo federal acertou na questão dos portos. Não podemos dizer aqui, falo com muita sinceridade, em relação ao governo do Estado, porque a mobilidade, os acessos em relação aos nossos portos, em especial ao principal porto do Brasil, que é o Porto Santos, estão muito aquém do desejável os investimentos aqui no nosso estado de São Paulo. Então, precisa haver não apenas um plano diretor e um plano de investimentos, mas precisa haver um plano de investimentos de curto prazo, com parcerias com a iniciativa privada, através de PPPs ou outros modelos de parcerias, que nos permitam rapidamente corrigir esse grande problema, que é o acesso aos portos, a questão da mobilidade, para se contrapor, para se associar à modernização que vai acontecer nos portos, graças à nova legislação. Rogério, Heraldo, Porto de Santos na pauta aqui. Quanto a essa questão da lei de modernização dos portos, eu me permito aqui discordar em relação a um grande avanço. Eu acho que o que a presidente fez de tirar a autoridade aqui da CODESP e do CAP, levando para a ANTAC, para a CEP em Brasília, e eles, nós estamos enfrentando esse problema, que trouxeram um estudo, e dentro desse estudo afastaram, praticamente rasgaram o PDZ, que é o plano diretor do Porto, e estão querendo ampliar as atividades que é mais impactantes aqui na área que é mais próximo às moradias, e estão deixando, Ponta da Praia até Outeirinhos, estão deixando de investir aonde a cidade já preparou, ou já se preparou para isso, que em 2011 nós tivemos uma revisão do plano diretor, por conta do Estatuto da Cidade, que dava a necessidade de fazer a revisão do plano diretor depois de 10 anos. Foi feita essa revisão e foi destinado à área portuária toda a zona de preservação permanente que nós tínhamos na área continental. Ou seja, a área continental continua a zona de preservação permanente, exceto para a atividade portuária. Mas eles estão fazendo ao contrário, eles estão trazendo as atividades mais impactantes, mais poluidoras, aqui para perto, onde já está pronto, e estão deixando de investir na área onde a cidade preparou para o porto. São duas questões distintas, Rogério. O importante é que todos nós possamos concluir, e isso é óbvio, que o poder público no Brasil não tem mais condições de investir no sistema portuário. O sistema portuário brasileiro tornou-se obsoleto, caótico, prejudicando a nossa economia. Em relação às questões dos servidores e da integração de políticas públicas com o plano diretor das cidades, o tempo vai impor que haja o diálogo, que haja a integração dos projetos urbanísticos e municipais com o programa aeroportuário, para que não aconteça essa falta de integração e acabe as cidades tendo transtornos com essa modernização. Portanto, agora é a segunda etapa desse projeto de modernização que impõe que haja essa integração. Isso deve haver. Agora, os principais portos do mundo, né, a gente discute muito isso aqui, né, inclusive com a participação quase que semanal do ex-deputado Gastone Righi, que você conhece de longa data, né, que é um dos maiores conhecedores de portos nacionais e internacionais, como o Rogério também conhece muitos, né? E a discussão é sempre a mesma, né? Nós estamos com a administração portuária extremamente distanciada do porto e, consequentemente, do município. E causa todo esse tipo de transtorno que o Rogério acaba de colocar aqui, gera todo esse tipo de discussão. E com sérias dificuldades. A gestão portuária não deveria ser mais próxima do município, ou municipalizada, não sei, Kassab, o que você pensa? Ou do próprio Estado. Do Estado já ficaria um pouco mais próximo também, né? Não, acho que quanto mais próxima do município, melhor. Mas, muito importante a parceria com o capital privado. O poder público, e principalmente o municipal, não tem a menor condição de investimento e de administração do sistema. E essa é a porta de entrada da produção de fora e da saída da produção de dentro. Nós não poderíamos conviver
a economia brasileira com o caos e com a obsolescência desse sistema portuário por todo o Brasil. Então, é muito bem-vinda essa nova legislação que permite essa parceria com o capital privado, e as manifestações aqui, a reflexão do Rogério é mais do que adequada. Ele falou sobre o aspecto da cidade, e a cidade tem que ser levada em consideração dentro dessa nova realidade de parceria com o capital privado. E essa realidade deve ser observada e deve fazer parte de plano de governo dos nossos candidatos a presidente da República, porque caberá a eles se manifestar em relação a essa nova realidade da participação do capital privado. Porque isso é um aspecto legal. Nessa própria lei que o senhor está citando, ela fala que tem que ter uma consulta prévia do município. Por quê? Tem que ter aquela sinergia de porto com município. Que é a integração que eu citei aqui agora há pouco. Você não chega no porto se não passar pelo município. Pois não, Heraldo. Prefeito, eu gostaria de mudar agora um pouquinho o foco. O senhor governou uma das mais importantes, a mais importante cidade do país, maior do que muitos estados. E algo que tem nos preocupado muito, principalmente a partir de junho, são essas manifestações que ultimamente elas têm descambado para muita violência. No final de semana mesmo nós tivemos a agressão de um oficial militar lá em São Paulo, uma agressão muito, mas muito violência. E praticamente todos os dias há esse tipo de manifestação em São Paulo. O senhor pensa de que maneira acabar com esse tipo de vandalismo violentíssimo na cidade de São Paulo? Uma agressão covarde, né, Heraldo? Uma agressão covarde. Isso mostra a importância que tem para o nosso país, da parte do poder público, uma valorização, um reconhecimento das ações e dos nossos servidores vinculados às nossas polícias. Precisa haver uma disposição clara, e isso não está havendo de parte das nossas autoridades, de prestigiar, de se solidarizar com as nossas polícias. Elas precisam de nosso apoio, da nossa solidariedade. Eu, infelizmente, depois dessa agressão, no dia seguinte, no sábado, eu não vi uma única manifestação das nossas autoridades de apoio e solidariedade às polícias, aonde o comandante da polícia no centro de São Paulo foi agredido covardemente. A sua observação é correta, é um dos assuntos mais preocupantes do nosso Estado, a questão do crime, a questão da violência, a questão das manifestações indevidas, porque as manifestações são legítimas, democráticas, necessárias, para que todos possam mostrar sua posição, sua concordância, sua discordância, mas violência não. E cabe ao governo do Estado impedir a violência. Essa violência pode ser impedida com o apoio do governo do Estado à nossa polícia, valorizando os servidores, investindo mais, dotando eles de infraestrutura, de equipamentos e de tecnologias que permitam a eles desenvolver o seu trabalho. Como é que o senhor avaliou, como é que o senhor recebeu a informação, foi divulgada aí pela imprensa toda recentemente, de que a grife do crime organizado aqui do Estado de São Paulo articulou o assassinato do governador Alckmin? Com muita preocupação, não é? Porque isso vem no meio de uma matéria que mostra que são milhares de criminosos que se articulam dentro da prisão para dar ordens para todo o Estado. Isso mostrou uma rede do crime dentro das prisões que foge do controle das nossas autoridades. Isso é muito preocupante. Como acabar com isso? Com estratégias, com ação, com investimentos. Algo está errado, porque essa situação, por essa mesma matéria, mostra que quase que um descontrole existe no nosso Estado em relação ao que acontece nos presídios. Isso é muito preocupante. Eu não sei não, Boturão, eu não acredito muito nisso, não vejo verossimilhança nisso que foi apresentado, me parece até um marketing político, mas eu, como governador do Estado, eu teria vergonha, eu como comandante da segurança pública, como comandante de Estado, eu teria vergonha de colocar isso a público. Eu iria fazer um trabalho de inteligência nos presídios e iria tentar identificar realmente se tem essa articulação de criminosos contra um chefe de Estado. Como eu estava dizendo, Rogério, quem deve mandar nos presídios não é o crime, e sim o governo, que vem ao encontro do que você está dizendo. Prefeito, o senhor falou aí da necessidade de agir com mais pulso na questão da segurança pública. Mas o que todos os governantes dizem depois que tomam posse é que existem poucos recursos, principalmente para atender as áreas de segurança e de educação, que são os focos onde há mais insatisfação no governo de São Paulo. Olha, Heraldo, o que você precisa é priorizar.
Hoje o poder de polícia, ele não está afeto aos municípios. São Paulo tinha um problema e continua tendo um problema sério de segurança. Na nossa gestão, quando nós percebemos a lentidão nos investimentos de segurança na cidade, nós acabamos criando a operação delegada, que permite ao poder público municipal contratar o policial nas suas horas de folga para que ele deixe o seu bico oficioso para fazer um bico oficial. E isso requereu, de parte da Prefeitura de São Paulo, um investimento de 200 milhões de reais. Investir não é só no papel, Heraldo. Investir é por recurso, por dinheiro. Portanto, o governo do Estado precisa deixar claro quais são as suas prioridades. Na nossa gestão, será a segurança. Vamos pôr mais dinheiro na segurança. Se não puser mais dinheiro, não vai poder pagar melhor os policiais, que precisam ser valorizados. Se puser dinheiro na educação, não vai poder pagar melhor os professores, que precisam ser valorizados. Na época dos nossos pais aqui da bancada, as melhores escolas eram escolas públicas. Os melhores professores preferiam trabalhar na escola pública do que na escola privada. Esse tempo precisa voltar. Para isso, precisamos investir mais dinheiro. Sem dinheiro, você não vai valorizar o servidor. E da mesma maneira na saúde. Então, prioridade absoluta. E fazer com que o governo federal invista mais em transporte público de massa nas grandes cidades, para que sobrem recursos para que sejam utilizados em saúde, em educação, em segurança. São serviços essenciais. Sem dúvida. Prefeito Gilberto Kassab, foi um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos com o tempo encerrado, né, lamentavelmente. Teríamos uma série de outros assuntos importantes para continuar essa conversa. Eu tenho certeza que você vai voltar aí brevemente aqui à região metropolitana e participar novamente do programa aí, porque temos um processo eleitoral já deflagrado aí e o candidato ao governo do Estado que será, tem muito a dizer, muito a conversar conosco aqui de Santos e toda a Baixada Santista. Obrigado pela presença, até uma outra, viu? Eu que agradeço, Boturão, a oportunidade. Foi um prazer muito grande estar aqui debatendo com você, com o Rogério, com o Heraldo, com você, telespectador, os problemas da Baixada, do nosso Estado, do nosso Brasil, e que a gente possa, aqui, tendo nesse fórum, sempre a oportunidade de procurar ter esse diálogo. Parabéns pelo que vocês fazem, levando a verdade, levando o debate, porque isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Obrigado. Obrigado, Gilberto Kassab. Obrigado ao nosso Manuel Rogério, mais uma vez, pela participação conosco, como o Heraldo José dos Santos também. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debates volta amanhã, sempre 1h30 da tarde, com a reprise às 20 horas, 8 da noite, e às 22 horas, sempre o nosso painel regional. Até amanhã. Tchau.